Olá, alunos do 7º ano. Essa semana nós iremos ver regra de 3 simples. O que denominamos regra de 3 simples é o processo de resolução de problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais, por meio da aplicação da propriedade fundamental das proporções. Vamos estudar como fazer a aplicação da propriedade nos dois casos, utilizando dois exemplos. Suponha numa indústria montadora de automóveis na qual existam apenas 2 turnos de funcionamento da sua linha de montagem. Se a fábrica ampliar o número de turnos para 3, o número de unidades montadas por dia também vai aumentar. Nesse caso, estamos lidando com duas grandezas diretamente proporcionais, pois quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se com 2 turnos a linha produz 128 automóveis por dia, com 3 turnos, quantos produzirá? Dispondo a situação numa tabela, temos 2 turnos, 128 carros montados, 3 turnos, X de carros montados. Como são grandezas diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar em cruz. 2 vezes x, 2x, 3 vezes 128, 384. Depois nós faremos x igual a 384 dividido por 2. Esta divisão resultou em 192. Este é o valor de x. Este é o valor de carros produzidos em 3 turnos. Passando a operar em 2 turnos, a fábrica montará 192 automóveis por dia. Na verdade, passando a operar em 3 turnos. Suponha agora uma outra situação vivida numa obra de pavimentação que dispunha de 2 máquinas com capacidade de realizar o asfaltamento em 120 dias. Se duplicarmos o número de máquinas, evidentemente, o serviço será realizado mais rapidamente. Portanto, o tempo gasto no asfaltamento é inversamente proporcional ao número de máquinas utilizadas. Colocando-se uma máquina a mais, quanto tempo será gasto no asfaltamento? Vamos descrever a situação na seguinte tabela. Número de máquinas são 2 e o tempo em dias são 120 dias. Se nós aumentarmos para 3 máquinas, qual será a quantidade de dias? Como o número de máquinas e o tempo de asfaltamento variam em razões inversas, aumentando-se o primeiro, diminui-se o segundo, fazemos 2 está para 3, assim como x está para 20. Nós invertemos esta fração. Multiplicando, 3 vezes x, 3x, 2 vezes 120, 240. Fazendo a divisão, x é igual a 240 dividido por 3. X é igual a 80. Observe que o trabalho realizado por 2 máquinas em 120 dias será realizado por 3 máquinas num prazo de 80 dias. Como aumentou o número de máquinas, diminuiu o tempo em dias para se fazer o trabalho. O processo que utilizamos nos 2 exemplos anteriores deve ser empregado na resolução de problemas de regra de 3 simples e pode ser resumido da seguinte forma. Montamos uma tabela contendo as grandezas descritas no problema e o valor a ser calculado. Identificamos se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. No caso de serem diretamente proporcionais, mantém-se a proporção indicada na tabela e calcula-se o que se pede. Caso as grandezas sejam inversamente proporcionais, monta-se a proporção com uma das razões invertidas e calcula-se o que se pede. Invertida, como nós fizemos neste exemplo aqui. Vamos para as atividades. 32. Se um motorista percorre 140 km e outro com a mesma velocidade leva o dobro do tempo para percorrer outro percurso, qual é a distância percorrida pelo segundo? Vou montar a tabelinha. Aqui na tabela, a distância são 140 km, leva um determinado tempo. Se nós temos o dobro do tempo, que é 2t, qual será a distância? Analisando,
nós temos que distância e tempo são diretamente proporcionais. Quanto maior a distância, mais tempo se leva para percorrer essa distância. Montando aqui a nossa proporção, 140 está para a distância, assim como o tempo está para o dobro do tempo. Multiplicando em cruz, temos que distância D vezes T vai dar DT, igual 2T vezes 140, 280T. Deixando a distância de um lado, sozinha, nós vamos colocar 280T dividido pelo T. Esse Tzinho que está aqui, ele passa dividindo. O que acontece? Nós temos T em cima e T embaixo, podemos cancelar. Distância vai ser igual a 280 quilômetros. Número 33. Uma senhora leva 18 dias para fazer uma blusa de tricô, trabalhando um certo número de horas por dia. Sua vizinha, trabalhando o triplo de hora por dia, demorará quantos dias para tricotar a mesma blusa? Então, é a mesma ideia do exercício 32. Neste exercício, nós temos que uma senhora, ela leva, trabalhando uma quantidade de horas, ela leva 18 dias. Se a outra senhora trabalhar o triplo da hora, ela vai levar mais dias ou menos dias. Automaticamente, se uma vai trabalhar mais horas por dia, ela vai terminar o serviço mais rápido. Então, essas são grandezas inversamente proporcionais. Montando a proporção, 18 está para D, assim como 3 horas está para a hora. Vocês vão multiplicar e resolver igual ao número 32. 34, respondo ao que se pede. Vou percorrer uma distância, dando passos de mesmo tamanho. O número de passos que darei é direta ou inversamente proporcional ao comprimento dos meus passos. Analisem bem, imaginem os passos de vocês e respondam se são direta ou inversamente proporcionais essas grandezas. Letra B, alguns pedreiros vão construir um muro. O tempo de construção é direto ou inversamente proporcional ao número de pedreiros. Se nós tivermos mais pedreiros, eles vão construir mais rápido ou mais devagar. E menos pedreiros, constrói mais rápido uma obra, um muro? Como são essas grandezas? Exercício 35. Um elevador admite a carga máxima de 7 adultos, com 80 quilos cada um. Quantos jovens de 56 quilos esse elevador acomoda? Já montei a tabelinha para vocês. Vocês verificam se são diretamente ou inversamente, montam a proporção e resolvem a conta. 36. Em uma linha de montagem, 4 robôs fazem o serviço de solda em 12 horas. Em quanto tempo 6 desses robôs, nas mesmas condições, fariam o mesmo serviço? Analisando, nós temos 4 robôs fazem o serviço em 12 horas. Se nós aumentarmos o número de robôs, vai aumentar o tempo ou vai diminuir o tempo? Respondendo esta pergunta, vocês vão saber se as grandezas são diretamente ou inversamente. Se for inversamente, temos que inverter uma razão e resolver a nossa conta. 37. Respondo ao que se pede. Tirei 6 em uma prova que valia 8 pontos. Qual seria a minha nota se a prova valesse 10 pontos? Tirei 6 e o valor da prova era 8. Se a prova aumentou para 10 cada questão, quanto vai ser a minha nota? Essa grandeza é diretamente ou inversamente? Analisem e resolvam. Letra B, uma prova de nota máxima 10 tinha 15 questões de igual valor. Eu acertei somente 9 questões. Que nota tirei? Neste caso, quanto mais questões nós acertarmos de uma prova, a nossa nota será maior. Quanto menos questões acertarmos, a nossa nota será menor. Sendo assim, é diretamente ou inversamente?
Pensem e resolvam. Exercício 38. Para um carregamento de areia foram necessárias 30 viagens de caminhões com capacidade de 5 metros cúbicos cada um. Se o transporte fosse feito em caminhões de 6 metros cúbicos de capacidade, quantas viagens seriam necessárias? Os caminhões têm capacidade para 5 metros cúbicos. Sendo assim, eles conseguem levar a areia em 30 viagens. Se aumentar a capacidade do caminhão, a carroceria do caminhão, se aumentar para 6 metros cúbicos, aumentou o caminhão, vai precisar levar mais viagens ou menos viagens? 39. Uma impressora industrial pode imprimir 8.000 páginas por hora ou 4.000 páginas por hora. Só que na velocidade mais baixa, ela é mais econômica. Essa máquina fez certo serviço em 7 horas e meia, na velocidade mais alta. Em quanto tempo ela faria o mesmo serviço trabalhando na velocidade mais baixa? Será que ela trabalharia mais... Será que levaria mais tempo ou menos tempo? Analisando, quanto maior a velocidade, mais rápido vai se imprimir. Quanto menor a velocidade, vai imprimir mais devagar. São grandezas diretamente ou inversamente? Número 40. Com a velocidade constante de 100 km por hora, um carro percorreu 500 km. Durante esse mesmo tempo, um outro carro viajando a 120 km por hora, que distância percorrerá? Analisem esse problema, verificando se as grandezas são diretamente ou inversamente, para que vocês consigam resolver. Não se esqueça que diretamente não inverte a razão e inversamente precisa inverter. 41. Com 100 kg de trigo, fabricam-se 65 kg de farinha. Com quantos quilogramas de trigo são fabricados 260 quilogramas de farinha? Aqui, 100 kg de trigo, fabrica-se 60 kg de farinha. Se eu quero uma quantidade maior de farinha, eu vou precisar de mais trigo para fabricar ou menos trigo. São diretamente proporcionais. 42. 5 torneiras idênticas enchem um tanque em 6 horas. Em quanto tempo 3 dessas torneiras encheriam o mesmo tanque? Analisando, quanto maior o número de torneiras, mais rápido se enche. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Vocês têm que inverter uma razão. Para essa semana, vocês farão até este exercício.